E aí, galera, tudo bom? Tô aqui hoje para falar sobre criação consciente na prática. Sejam muito bem-vindos. Eu convidei a Carol Veludo, que é uma das mães que participou da minha mentoria, uma das 350 mães que já participaram da minha mentoria. Oi, Lília, tudo bom? Em todas, hein, Flor? Bom dia. E tô muito feliz, oba, a Carol já chegou, já vou convidar ela aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver. Ai, sempre confundo qual deles é. Mas aqui já sabendo, adoro que o Instagram é meio inteligente para essas coisas. E apesar de estar. Ui, não tá certo. Vamos lá. Oi, querida. Oi, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o convite de falar com o meu público, para poder contar um pouquinho da sua experiência na mentoria, para contar um pouquinho da sua história. Gente, eu convidei a Carol Veludo. Ela é mãe de duas crianças, Sofia Oi. peraí, tô Oi. bem nervosa, engraçado. A Sofia e o Eric, que estão com 10 e 8 anos, eu tava pensando nas idades, eles estão na fase do Rubicão, gente. Lá pelos 9 anos, babado, né? E a Carol, ela já fez 2 vezes a mentoria comigo. E eu quis convidar ela para conversar com vocês, porque sempre que tem essa essa época que eu estou fazendo a divulgação da formação dos grupos da mentoria, muitas mães ficam meio naquela insegurança de, na hora da inscrição, será que eu vou topar essa história? Como que é isso? Criação consciente. Eu sei que tem várias questões, né, que podem enrolar, né? As mais típicas são, eu fico preocupada de não saber se eu vou conseguir aplicar, porque eu estou tentando aplicar a criação consciente, comecei a ler sobre isso e fico meio travada, ou tento insistir, não consigo, e aí me vem uma sensação de que, será, eu vou viver um processo, de repente eu não consigo fazer ele acontecer e eu posso me decepcionar, vou ficar mais frustrada ainda. Sei que isso acontece, porque eu já passei por isso. A outra questão é, vale a pena mesmo essa parada de cutucar a criança interior? Ai, não sei, eu fico meio ressabiada, não sei se eu vou dar conta, não sei se faz sentido, porque afinal, se a coisa ficou guardada lá atrás e eu tô aí meio que sobrevivente, levando a vida adiante, não sei se faz muito sentido ter que cutucar vespeiro, entendeu? Enfim, são muitas as questões, né? E aí eu convidei a Carol porque, bom, só para vocês saberem, né? A gente está com 85% das vagas da mentoria preenchidas, tá? Já vou deixar você falar e se apresentar direitinho, Flor, mas eu quero passar uns recadinhos antes, que são importantes. Então, significa que eu tô com umas 10 vagas nesse momento e tem umas pessoas que estão se inscrevendo, alguns boletos que estão para cair, que de repente vai cair aí até uns barulhinhos aí, um sininho de inscrição sendo feita. Então, é importante que se você estiver interessada, você tentar garantir, porque até sexta-feira a gente vai estar com as inscrições abertas, porém, se encerrar antes, a gente encerra antes. Outra coisa, vocês têm até amanhã para fazer inscrição com R$ 800 de desconto, então também é uma oportunidade que é interessante vocês aproveitarem, porque cada vez que eu faço edição da mentoria eu vou subindo o preço, então você acaba não tendo mais oportunidade de se inscrever por esse valor, tá? A reprise da aula 4 dos surtos maternos, para quem não assistiu, quem acompanhou a série e ainda não assistiu a quarta aula, ela está disponível também até sexta-feira ou até o encerramento das inscrições. Para vocês acessarem essa aula, vocês têm que entrar no grupo VIP da mentoria. Peraí, que só fixar porque o meu comentário sumiu. Agora ele voltou. Mas o acesso para o grupo VIP, para o grupo especial, é cantomaternidade.com/VIP, tá? Vocês entrando nesse grupo, lendo a descrição, vocês têm o acesso lá ao link que dá para a reprise dessa aula, que é exclusiva e que vai ficar aberta só até sexta, e depois ela vai se tornar conteúdo de bônus exclusivo para as mães que se inscreverem nessa turma, tá? Eu faço isso em todas as turmas, as 3 primeiras aulas já estão lá, quer dizer, ainda não está liberado para as mães que entraram, mas vai ficar só para elas, já estão exclusivas para elas, guardadinhas, né? A gente tem que subir lá na plataforma, mas vocês têm um resumo do que foi o conteúdo das 3 primeiras aulas nessa quarta aula, e foi muito linda, gente, foi muito emocionante. E que mais? E além disso, ontem eu incluí um bônus extra também para quem se inscrevesse nessas turmas, que vai ser uma aula gravada pela Bruna, que também participou da mentoria, que fez a formação comigo na atuação consciente, foi minha colega, né? A gente fez a formação na atuação consciente na Escola de Educação Positiva, a gente tirou uma certificação lá,
E é uma pessoa incrível, maravilhosa, que viveu um processo com o filhote dela de até os 5 anos ter ficado muito tempo exposto aos eletrônicos, às telas, como babá eletrônica. Ela é mãe solo, então ela meio que usou esse recurso de deixar o filhote muito tempo na frente da televisão, com o eletrônico para ela poder trabalhar, dar conta das coisas e tal. E aí, quando ela começou a estudar esses temas, ela percebeu, opa, isso não é tão legal, e teve que se trabalhar para poder... Bom, ela foi atrás de cursos e tudo mais, e ela começou a aplicar um processo de desintoxicação das telas. E hoje parece que ele até entra no lugar de nem pedir tela. Não é todo dia que ele pede e tal. Ou seja, ela conseguiu fazer um trabalho lindo. E conversando com ela, eu achei que valia a pena dela gravar uma aula especial, exclusiva, para quem se inscrever na mentoria nessas turmas. Então, aproveitem também isso, porque vai ter esse bônus extra, tá? Mas hoje o intuito, o que é? Conversar com essa mulher maravilhosa, que fez a mentoria 2 vezes, que começou a carreira dela como engenheira, né? Trabalhou 11 anos em multinacionais, e depois deu uma parada na parte profissional. Ela mora na África do Sul, já morou no México e já morou no Canadá. Eu tô aqui com a colinha, mas eu escrevi uma parte no negócio e o computador que tá com o negócio inteiro fica apagando. Sai daqui e me deixa louca. E depois que ela ficou um tempo só cuidando das crianças, né, tipo, dos filhos, há uns 2 anos atrás ela fez transição de carreira e hoje ela atua como coach, como mentora, coach de vida, e, né, por coisas assim. Então, se você quiser complementar e falar alguma coisinha sobre você antes de começar. Primeiro, queria te agradecer, porque é um super prazer participar aí. Eu que fico normalmente nos bastidores assistindo essa live, hoje me sinto honrada de estar aqui. E dar um bom dia para todo mundo que está entrando na live e vai conversar aí através de perguntas. Não sei como que você quer fazer, porque a gente está tão natural, então eu estou aberta para poder ajudar. O que eu gostaria que você emendasse, quando você fizesse só falasse um pouquinho, é você me contar pra gente como que você me descobriu, né? Porque aí foi legal que a gente conversou antes. Na verdade, a Carol também faz atendimento individual comigo, né? Então eu conheço bastante dela. Mas seria legal contar como que você me descobriu, como que você conheceu a criação consciente, né? A educação consciente, e aí como você chegou até mim, e depois por que você se interessou pela mentoria, por que você decidiu se inscrever na 4ª turma, né, que você estava. A primeira turma que você fez foi a 4ª, e agora você fez uma das últimas. E se você teve também alguma coisa assim, eu tô afim, não tô afim, vou, não vou, e o que fez você tomar essa decisão, entendeu? Talvez começando por onde você me conheceu e conheceu a criação consciente. Tá bom. Então, vamos lá. Como que eu conheci a palavra criação consciente? Eu estava tomando um café, como eu moro fora, uma das minhas idas para o Brasil, e eu fui encontrar com umas amigas. E a gente naquele papo normal de mãe, ai, que saco, faz isso, o meu também, não, come, joga tudo no chão, não tá nem aí, brinquedo jogado pela sala. E uma tentando apoiar a outra, mas também muito no sentido de se pertencer, todo mundo ao mesmo clã, falar, o meu também faz isso, o meu também. E aí uma amiga nossa, ela falou assim, gente, eu comecei a estudar e eu comecei a acompanhar na internet sobre criação consciente. Foi uma pausa no café, assim, parecia que até o café tinha o cri-cri escutando. E aí a gente falou, criação consciente? Porque o que a gente recebeu foi a criação tradicional. E aí cada uma olhava para a outra no sentido de, nossa, eu não sabia nem o que eu tinha recebido, né? E aí a gente começou esse papo e depois eu voltei eu estava no México. E aí eu comecei a buscar, eu fazia o hashtag, eu buscava a criação consciente. E aí eu encontrei você. E aí foi muito engraçado que o primeiro post que eu tenho gravado aqui na minha cabeça foi: você grita com seus filhos? E eu falava, nossa, parece que ela tá falando pra mim. E aí aquela coisa de, parece que você ao ler, você até olha pro lado para ver se o marido não tá prestando atenção no que você tá lendo. E eu falei, nossa, a Maíra fala a minha linguagem. E até hoje eu brinco com você que eu falo que realmente... Flor, só um pouquinho. Você tem como aumentar o seu som, será? Você tem um microfone, alguma coisa? Porque tá meio baixo, tem pessoas falando e pra mim também tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Tem o meu... Deixa eu colocar meu... Talvez o seu fone pode ajudar e aí se precisar você coloca o microfone mais pertinho, não sei. Vamos testar. Peraí. Alô? Vamos. Tá melhor? Acho que de altura sim, vamos ver. Vamos ver se eu consigo falar melhor aqui para vocês. Aí vocês vão me falando
Se com qualquer coisa eu começo... Ah, tava mais baixo aqui, acho que o meu microfone. Tá. Então, aí nisso eu comecei a buscar e o post que eu realmente vi, que me marcou muito até hoje, foi essa parte dos gritos. E aí eu falei, nossa, tem como mudar? E era uma coisa que eu queria mudar. Eu falava muito com as minhas irmãs, eu não quero gritar, mas eu gritava. E quando eu via, eu praticamente falava alto, gritando, um pouco de como se fosse até humilhar a criança, de colocar, que foi um pouco do reflexo que eu recebi, no sentido de falar, a criança não tem que querer, tem que fazer. E aí eu fui estudando através de todo o seu conteúdo na internet, seguindo o seu canal, seguindo o seu podcast. E aí a Tenda também traz muita coisa. Eu fiz o Zoom Zoom com a Com a Clarissa. Clarissa. Isso. E aí eu comecei a ter mais consciência. Mas era engraçado que tinha algumas coisas que eu não conseguia mudar. Mas eu conseguia reconhecer que eu não queria ser essa pessoa que eu estava sendo. E aí eu falava, será que tem? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de passos, assim, tipo, de receber metodologia, de falar, será que tem como eu parar de gritar? O que deve ser a primeira coisa? Será que eu tenho que parar, falar baixo, me acalmar? E eu não conseguia entender isso. E foi através da sua mentoria, a primeira que eu fiz, que praticamente eu resumo que eu tirei a cabeça do buraco. O que é isso? Eu comecei a escutar você através seguindo de criança, a criança interior, e eu falava, gente, que criança interior é essa? Que é isso? Via muito, eu seguia a Dani também. E nesse aspecto, eu não entendia o que eram essas nomenclaturas. Então, foi muito gratificante a primeira mentoria, porque você trouxe, nesse sentido, explicação do que é de se conectar, de entender. Então, eu acho que eu tive a minha base de informação, que aí eu acho que é como se fosse quando você faz universidade, eu peguei o primário, a escola, eu já estava entendendo melhor, então eu conseguia ter melhores compreensões do que eram os posts que você colocava e como que eu ia melhorando nisso. O que você está descrevendo aí é a tomada de consciência, né? Na hora que a gente consegue entender realmente, nomear as coisas, por que aconteceu desse jeito, o que de fato aconteceu, por que aconteceu. Bom, por que aconteceu assim, talvez eu não consiga explicar, mas por que hoje eu estou assim, né? Por conta do que aconteceu. Exato. E era engraçado que o meu marido, ele falava assim, nossa, mas não precisa gritar. E aí eu ficava até brava, falava assim, mas as crianças não me... Só quando eu grito que eles vão tomar banho, né? Nesse sentido. E aí, muito engraçado, porque eu associo até, talvez muitas das pessoas que estejam nos escutando agora, são pessoas profissionais, que quando a gente está na companhia, a gente recebe, a gente tem duas, para mim eu traduzo assim, a gente tem dois momentos que a gente se conecta. Um, quando a gente recebe o feedback do chefe, ele fala, nossa, olha, você foi ótimo nisso, mas isso daqui você precisa melhorar. Aí quando a pessoa, você até fica esperando ele falar. Quando ele fala vai melhorar, você sai correndo, começa a buscar como que é melhor falar em público, como que a competência de liderança, eu preciso ser um líder mais claro. E você se mete, você paga curso, você faz um monte de coisa. E o outro também é quando você fala assim, nossa, eu recebi uma proposta de carreira ou de um trabalho e eu não sei direito fazer uma avaliação dos 4 P's de marketing. Internet, Google, você vai lá. Só que a gente não faz isso com a gente. Você não se autoconhece e também nós não temos conhecimentos até para poder uma divulgar para outra, um pai divulgar para outro. Então fica ainda não tendo o valor da sociedade hoje de falar, nossa, ela se autoconhece. É enxergado até um pouco como vulnerável. E até eu gosto do coach da Brené Brown, que ela fala, vulnerabilidade é uma demonstração de coragem e não de fraqueza. E é isso, você se mostrar que você não sabe, e aí é que vem o gancho que eu falei, que eu acho que foi esse chamado para a segunda mentoria, que eu falei, não, eu preciso entender melhor por que eu tô melhor, mas eu tenho essas caídas, tudo. E aí a gente até conversou nas nossas sessões privadas, que tudo na vida é um pouco do looping, né? Daquela do furacão, assim, do tornado. Isso, do espiral. Então, a gente vai se conhecendo e a gente vai subindo. Então,
O que nos incomodava antes, hoje já é menos, já deixa de incomodar tanto, mas você pensar que eu, gente, que eu não grito, que eu não falo, eu saio, mas eu saio muito menos. Meu marido que fala, nossa, como você tá calma, como... Mas é uma transformação. Então, para você que está nos assistindo aqui, eu falo, usa o paralelo, se você tem essa carreira profissional, dá uma pausa e pensa, por que a gente faz a capacitação do profissional para melhorar no emprego, para ter uma promoção? E por que a gente não faz para a gente? Por que a gente não faz como pais de falar, nossa, o que eu quero? E aí eu deixo aqui um pouco das perguntas, que é um pouco que a gente acaba se fazendo até com as mães, tudo. E um presentaço que na segunda mentoria que eu tive foi a minha dupla de escuta. Porque a Maíra sempre inova, gente, é uma turma diferente da outra. Então, ela colocou a dupla de escuta, eu estava atrasada, por mais que eu estou 5 horas na frente do Brasil, eu estava atrasada. E aí a minha querida Valéria, um beijo grande para a Val, que está nos assistindo, e ela me chamou. E essa conexão, a gente falou, bom, vamos ver, a gente está trocando figurinha desde da nossa última mentoria, e é tão rico, e é o fato, de novo, da gente fazer o pertencimento. Então, quando você se pertence, você fala, nossa, a pessoa também está passando por isso. Já parece que 50% dos seus problemas já saem, porque você fala, nossa, eu não sou a única louca, ou eu não sou a única desesperada nesse mundo. Então, primeiro de tudo, se você está com dúvida, super normal, eu também tinha muitas dúvidas. Se você escuta a Maíra falar a sua criança interior, as suas feridas emocionais, e você não entende isso, também é normal, e você vai aprender e vai entender. Esse recurso de assimilar que a Maíra coloca nos 10 módulos é muito rico, é muito gratificante. E eu acho que às vezes não é numa primeira vez, uma primeira volta que a gente aprende tudo. Então, o seu material fica aqui no meu escritório e eu vou revisitando. E junto com a minha profissão mesmo, né? Essa transição de carreira que eu acabei mesmo fazendo, ela é um processo de autoconhecimento que eu faço para mim, mas é que eu também possibilito para os clientes, porque, de novo, o paralelo é formação de se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, pelo menos, a gente tem um norte guiado e a gente fala, para onde eu quero ir? O que eu quero ser? E eu até brinco com os meus clientes, às vezes eu começo até com uma visualização, eu falo, qual é o legado que você quer deixar? O que você gostaria que os seus filhos, se os clientes têm filhos, você gostaria que os seus filhos lembrassem de você? E é muito potente. Quando a gente para pensar, era uma das coisas que eu falei para a Maíra, eu falei, eu não quero que os meus filhos lembrem que eu sou uma mãe gritona. Eu quero que eles me lembrem como uma mãe que eu escuto, eu converso, eu dialogo com eles. Sim, eu sou engenheira quadrada, eu ponho os limites, sim, ponho os limites, mas é porque eu acredito que é dentro dos limites de uma conversa, de que se pode e o que não se pode fazer, é onde a gente consegue ganhar as crianças, é onde a gente consegue tê-las num ambiente seguro. Então, Maíra, se você deixar, eu vou falando, mas acho que você pode me guiar. Você tocou em vários pontos, eu vou tentar dar uma complementada. Isso. Primeiro ponto que eu achei interessante da sua fala, você fala dessa coisa da gente ter que se preparar, né, da gente ter que estudar, porque é um senso comum que a gente tem na questão da parentalidade, de ter filhos, que a gente pode meio que ir no flow. Vamos lá, não tem problema não. Tive filho, é só fazer... eu lembro da minha cabeça, assim, quando eu decidi ter a Nara. Era meio que assim, é só evitar aquilo que meus pais fizeram que não deu certo, que eu achei ruim, e tentar fazer mais ou menos igual o que eles fizeram que eu achei bacana. Quase assim, sabe? Resumindo, a minha sensação de que eu não tinha que fazer esforço nenhum, era uma coisa natural. Vim com um instinto que eu ia conseguir entregar o amor e ser aquela mãe que eu... Só que eu nem conhecia ainda esses conteúdos, e eu comecei a ler na gravidez. E aí, quando eu me deparei que... Quando eu me dei conta que se eu seguisse simplesmente muito do que eu achava que não tinha problema, né? Porque são violências invisíveis que a gente promove com a criança, são abusos emocionais, são coisas que a gente não tem ideia. Eu não tinha ideia que castigo era um problema. Não tinha ideia que chamar a criança de boazinha era um problema. Rotular ela de boazinha, dizer, boazinha era uma qualidade. Não era uma pressão, não era um jeito de você
inibir a criança, a natureza dela e calar a voz da criança. Era simplesmente o esperado de uma criança. O que é isso? Óbvio que você quer uma criança bem comportada, não vai ficar chorando por aí qualquer coisa, ridículo. Pra quê? Deixa... Não, essa criança tem que aprender, né? Ou seja, um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. E aí sim eu falei, cara, mas não tem como fazer diferente sem ter esse esforço de se preparar. Eu vou ter que estudar, né? Então eu vou ter que aprender, vou ter que entrar em grupos que estejam já acostumados ou estejam tentando fazer essa parada, porque acostumados vai demorar muito, mas que estejam já meio mais avançados nesse sentido. Eu gosto de uma visualização, de uma cena que a Ivone Laborda usa muito, que é como se fosse a faixa de pedestre da consciência. Com certeza eu já te contei isso em algum atendimento ou em algum encontro já viu, mas talvez aqui o pessoal não. Então a gente pensa que é uma história assim, como se você tivesse a escala de consciência da pessoa, você pudesse imaginar que é uma faixa de pedestres. E aí você tem pessoas que estão de um lado assim da inconsciência, né? E o lado que vai expandindo a consciência é o caminho que você está trilhando. Tem gente que nem colocou o pé ainda na faixa, que está muito preso ainda no modelo tradicional, que está muito assim, e acreditando que aquilo lá tá certo, que não tem problema nenhum. Imagina, eu cresci um homem de bem por causa disso. Graças às vezes que eu apanhei da minha mãe. Eu agradeço a minha mãe por ter apanhado. Não tem noção do quanto essa pessoa foi violentada, sabe? Tipo, desrespeitada, teve a integridade dela ferida. E às vezes não precisa ser físico, pode ser psicológico, mas ela não sabe, porque não está nomeado, não está descrito dessa forma, entendeu? Então as pessoas não sabem que sofreram abandono emocional, que sofreram abuso emocional, que sofreram violências, né? Enfim. E aí tem pessoas que começam a trilhar, começam a avançar nessa faixa de pedestre. E aí qual que é o intuito? Quando você tá instigado, fala, cara, eu quero atravessar a rua, eu quero chegar do outro lado, mesmo sabendo que não vai ter um ponto final, tá, gente? Não tem 100% de cada consciência, só pra vocês saberem. Vou dar uma spoiler aqui. Mas o caminho, a caminhada é importante. E nesse caminhar, a gente faz o quê? Se inspira por quem está mais na frente e tenta puxar a pessoa que está mais... Então, acho que a ideia é legal, eu vou atrás desse aqui, né? E tenta puxar quem está atrás. Só que também tem que ter consciência de que tem gente que não vai se mover, tá lá do outro lado e tá tudo bem. Hoje em dia eu faço um trabalho de não ficar querendo convencer todo mundo a vir comigo, né? Apesar de ter uma página aí para isso. Mas é um convite que eu faço sempre. A questão é, se a gente vai avançando, a gente pode pegar. Eu pegava as pessoas que estavam na frente e falei, eu quero aprender com esses, que já estão lá na frente dessa escala da consciência, entendeu? E é importante isso. E aí, outra coisa que você falou, né? Então, assim, só para ficar esse chamado de que, cara, não vai ser intuitivo. A gente tem muitos padrões que estão aí contaminados com a forma como a gente foi educado. É muito fácil a gente ficar preso nisso e mesmo com a decisão, eu quero fazer diferente, não sai. Não sai diferente, porque se a gente não olha para a criança que está dentro da gente, se a gente não olha para essa coisa, porque para nossa história, porque se a gente fica lá fingindo que está tudo bem ou acreditando que está tudo bem, na hora que a gente está lá no vamos ver com a criança, simplesmente a gente não consegue entregar aquilo porque a gente não recebeu aquilo. O automático que vai sair é o padrão que está da forma como foi educada. É muito mais fácil gritar, é muito mais natural gritar. Infelizmente, gente, para os nossos filhos, se a gente conseguir avançar nesse trabalho de autoconhecimento, porque aí, o primeiro passo é, tá, beleza, eu me dou conta que eu tenho esse padrão. Mas só dar-se conta que você tem um padrão não é suficiente para promover a mudança. A mudança, né, requer essa coragem, esse comprometimento de, tá, então eu vou fazer um trabalho com a criança, depois eu quero que você me fale se você ficou com medo de fazer esse trabalho também, se isso foi uma coisa que você teve que enfrentar, ou se você simplesmente fez lá a inscrição assim, e falou, beleza, vou. Mas isso é importante, assumir esse compromisso. Beleza, só tem como mudar se eu realmente fizer algo a respeito. Tá, legal. Então fica aí o convite, porque eu sei que a mentoria é uma opção de tentativa dessas pessoas que querem tentar transformar, né? E aí é bonito isso que você falou da espiral, porque de fato o acesso também é interessante para as pessoas saberem, mesmo que você não repita a mentoria, você pode repetir ou escutar o material, porque você tem acesso por 2 anos ao material. Você fica lá 10 semanas acompanhada por mim, e aí depois você tem 2 anos de acesso ao material. Então você pode ouvir várias vezes. Eu mesma faço isso quando eu faço as formações que eu faço, os cursos e tal. Quando o acesso é extenso, eu vejo mais de uma vez. Porque a gente muda com o tempo. E rever o conteúdo não tem nada a ver com a primeira experiência. Você fala, nossa, eu ouço isso direto. Inclusive as mães, muitas vezes, com os áudios, né, que são curtinhos, elas falam, eu fico te ouvindo em looping.
porque eu ouço um áudio, às vezes, de 6 minutos, e ele é tão diferente de tudo que eu pensava, que na hora que eu ouço, eu falo assim, não é possível, não devo ter pegado tudo. Aí eu ouço de novo, assimilo outra coisa. Depois eu volto a ouvir daqui a algumas semanas, eu falo, nossa, agora sim faz mais sentido. Por quê? Porque eu tô aplicando, entendeu? Enfim, ontem mesmo já tinha mãe escrevendo lá que tava chorando com os áudios, mal tinha começado, né? Todas novas. Mas você citou a dupla de escuta. E para quem estava aqui ouvindo, acho que é legal eu explicar mais ou menos o que é para as pessoas entenderem. O que acontece, gente? Quem entra na mentoria, eu tenho 2 grupos de 30 mães, né? E aí eu promovo que vocês troquem lá no Telegram, contem a história de vocês, que vocês tragam um pouco do histórico do que trouxe para vocês até a mentoria, né? Para que cada um entenda mais ou menos qual que é o propósito que cada uma tem, né, de transformação, qual que é a dor que cada uma tem. Ah, eu tô com dificuldade em tal e tal coisa, e eu vim para cá porque eu tô disposta a fazer tal e tal coisa. E aí eu peço para que vocês busquem uma dupla, para que vocês possam, em paralelo ao trabalho dentro do Telegram e dos encontros ao vivo, e dos áudios, e dos módulos, e todo o conteúdo que eu vou oferecendo, vocês possam promover conversas entre vocês duas mães falando entre si, ou 2 mulheres, né, porque nem todas são mães, para poder, digamos que, estimular a capacidade de escutar, principalmente, né, Flor? É isso De mesmo. escutar a outra. Por quê? Porque é muito interessante se a gente for olhar, né, a forma como a gente se relaciona com as pessoas no dia a dia, não tem muito espaço para a gente realmente falar a respeito das nossas dores. Se vocês forem bem realistas, né? Você vai contar uma coisa que está doendo muito em você, geralmente a intervenção do outro, a forma como o outro te devolve, né, o feedback da outra pessoa, é tentar abreviar ao máximo o desconforto que você está apresentando naquela conversa. Então, do tipo, você vai lá e fala, nossa, eu tô super angustiada porque meu pai tá doente, ele tá com Covid, eu não sei se ele vai... Não, mas com certeza ele vai ficar bem, meu amor. Reza que vai dar tudo certo, por exemplo, né? De repente a pessoa já começa a encontrar um jeito de te consolar, te aconselhar, te salvar, te dar uma solução. E tudo isso, o que faz? Abrevia o tempo em que você está em contato com aquela emoção que é desconfortável, que é justamente a dificuldade que a gente tem com os nossos filhos, de dar esse espaço para que eles possam expressar aquilo que eles estão trazendo. E isso distancia, porque se eu não consigo trazer tudo que eu estou trazendo, eu já me sinto desconfortável e inibida, falando, não, é melhor nem falar porque ela ficou incomodada. Não, é melhor nem falar porque constrange o outro, sabe? O outro fica meio se sentindo mal. E o outro fica nesse lugar de querer resgatar, querer salvar você de qualquer forma, e sem querer, ele está cortando a conexão. E isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Porque quando a gente consegue oferecer essa escuta ativa para os filhos, muda completamente a coisa, não é, Flor? Muito, muito. É um outro patamar. Então, vocês treinam isso na dupla de escuta, que é benéfico, porque vocês vão ter uma escuta ativa, vão aprender a escutar, vão ter o tempo de poder falar sem que o outro corte, que é muito diferente, porque você atinge uma profundidade enorme, que às vezes no dia a dia, por mais que seja uma amiga tua próxima, ela não tem essa habilidade, ela não tem essa capacidade. E não é porque ela é insensível, é porque ela foi treinada assim como nós. Ela é fruto da educação tradicional. Então, ela também está com essa habilidade de escuta inibida. Entendeu? Então, precisa realmente ter treino, não é? Muito importante isso que você falou. Eu melhorei muito a minha escuta com a sua mentoria e o meu trabalho em si, a gente até brinca, né? Você precisa escutar no nível 3, ou seja, você precisa ver a reação corporal, enxergar a pessoa, o que ela está sentindo, escutar o seu feeling, né? E é o que você falou, muitas das vezes a gente fala para a criança, por que não? Por que não? E a gente às vezes nem explica, mas também não entende por que você gostaria de fazer isso. Ele começa ou ela começa a falar, a gente já corta porque a gente pré-julga que o que eles vão falar, a gente já conhece, não, e não vai ser agora, não vai ser o momento. Então, eu acho tão bonito, porque 2 coisas que eu queria comentar dessa parte da escuta e de entender o sentimento mudou muito quando eu comecei a fazer as perguntas para os meus filhos tá bom, mas o que você está sentindo agora? Então, até mesmo ontem teve um problema aqui em casa, um perrengue, e o bonito foi ver o meu marido falando, tá bom, mas quando aconteceu isso na escola, qual era o seu sentimento? E aí você para e você vê que tá todo mundo nesse looping, e aí ele falou assim, nossa, eu não sei, eu tava com vontade de gritar, Você consegue? O que era o que você queria falar? Ai, não lembro, mas eu tava assim, me dava um aperto, e ele punha a mão e que apertava.
Então você fala, poxa, se a gente não tivesse perguntado, a gente teria ido para o tradicional, que é qual foi o problema? Me descreva o que aconteceu. Vamos lá, o que tem que solucionar? Vai ficar sem isso, castigo nessa coisa. E, além de tudo, você vai fazer isso. E aí ontem, a gente, com a dinâmica aqui de casa, a gente falou, tá bom, a gente falou para os nossos filhos, tá bom, isso foi uma falta grave. O que vocês apresentam para a gente fazer? E aí eles falaram, não, amanhã não dá para ter televisão e nenhum eletrônico. Então, é tão mais bonito, o português não fica tão bonito, mas é tão mais bonito quando eles podem falar e falar assim, não, eu preciso disso, porque eu fiz uma coisa e não é que você chega como uma forma de castigo, você chega falando, você entende? Entendo. E eles mesmos falam pra gente, depois a gente termina brincando. E o segundo ponto que eu queria colocar para você na hora que você estava falando da dupla de escuta, para mim é um lema também que eu coloco que é a gente só pode ajudar quem quer ajuda. Então, e aí eu acho que o dedo vem pra gente. Se a gente tá precisando de ajuda, peça ajuda. Então, busque, se capacite. Hoje em dia tem muito material gratuito, sua página é riquíssima, você é um ser de luz que com as suas lives ajuda muito. Eu, com poucos dos posts, às vezes, que eu coloco, que comecei a colocar, também tento para ajudar. Porque o que a gente quer é que a gente gere, pelo menos nós que temos filhos, que a gente gere filhos que sejam conscientes das suas próprias escolhas. Então, assim, eu brinco com os meus filhos. Vocês querem fazer isso? Eu falo que não deveria fazer. Não, não, mas eu quero. Então, tá bom, faz. Por exemplo, vai comer um pirulito antes de almoçar. Não deveria. Mas você quer escolher? Escolhe. Depois um almoço. Ai, mãe, às 3 da tarde, estou com fome. Bom, a janta só vai ser às 6. Lembra do pirulito? Putz, não dá, não dá. Agora eu não vou parar, estou trabalhando, não dá para eu fazer. Então, a gente ensiná-los que dentro das escolhas deles, eles têm as decisões, né? O que implica as suas escolhas, porque quando a gente fala sim para alguma coisa, a gente está falando automaticamente não para outras, né? Então, quando você quer o pirulito, você não vai comer a comida salgada nesse momento e depois você vai ter fome. E a ajuda é escutar que os nossos filhos, dentro dessas reações, que aí a gente aprende com você, nas reações de birra, para quando é os crianças que são um pouco menores, não bebê, eu digo os mais acima dos toddlers, né? E hoje eu enfrento com a minha filha, até um pouco nesse sentido, uma pré-adolescência que como eu tive as minhas feridas lá de trás, eu abordo de maneira diferente, mas eu estou preocupada com a minha escuta, não quero projetar, mas eu sempre falo para você nos nossos encontros privados, que eu falo, as minhas feridas eu não quero perpetuar na minha geração dos meus filhos. Eu quero que outras feridas nasçam. Porque pensar que os nossos filhos não vão ter feridas é totalmente louco, insano. E aí as pessoas que estão aqui achando que aqui vai salvar, que a gente vai ser mãe perfeita, não. Mas eu acho legal você falar que quem teoricamente procura você, que segue o seu perfil, qual é o nosso tipo? Somos mães perfeccionistas, né? Que temos esse trabalho de tudo tem que estar no perfeito. A gente gostaria de ter filhos, sim, bonzinhos, porque muito provavelmente nós somos bonzinhos. E também a gente quer controlar tudo. Então a gente não quer ter medo para poder falar para o filho não e segurar um não. Então, muitas dessas coisas é tão rico a mentoria nessa forma de você aprende isso, mas você sai com um aspecto tão grande que é uma jornada que é sem fim, sabe? Não, igual você falou, não tem linha de chegada. Mas você vai sempre chegando, você chega perto de uma linha de chegada, quando você vê, ela é um ponto de reabastecimento para quem são os corredores aí, de água, de Gatorade, toma e vai ter a segunda. Então, agora eu estou enfrentando essa parte de uma pré-adolescência. Então, são materiais que a gente precisa capacitar, porque o que eu gostaria que ficasse aqui é ter essa oportunidade que vocês pensem o que vocês querem ser. Se vocês estão distante do seu ideal que você busca, de novo, não é o perfeito. É o que você quer. E eu falava, eu não quero que eles lembrem que eu seja uma mãe gritona. Recordo que eu tenho até medo quando eu perguntava a eles assim, mãe, você grita demais. Olha lá, já tá gritando.
Eu, não, mas eu tô conversando. Não. Eu falei, será que eu não converso alto? Não, 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 mãe, a gente sabe quando você grita. Então, e a gente sabe, né? E aí, por isso que hoje eu percebo, eu vejo na cultura aqui da África do Sul, eles não têm essa coisa de as pessoas de uma pirâmide social, classe média alta, eles são muito pacíficos. Não, claro, claro. Mas depois, nas quatro paredes, eu acho que o negócio é diferente. Mas, e quando eu cheguei, eu falava, não, vai fazer isso. E aí eu senti aqueles olhares, no Canadá também foi super forte essa parte cultural. E aí hoje eu falo, nossa, como foi bom ter aqueles olhares, para eu também perceber que como eu estava falando, que naquele momento era assim, gente, vocês não estão vendo o que ela está fazendo comigo aqui, né? Vocês não estão no meu sapato. Mas hoje eu consigo enxergar e consigo sentir que tudo tem o seu chamado, o seu momento, a sua hora para você fazer. E se você está sentindo que você precisa de ajuda pro maternar, pro parentar, né, com os pais, aceita esse chamado, mergulha e é um material rico e é um mundo novo que eu tenho certeza que é muito mais próximo do que a gente de libertação, de escolhas positivas, de ser consciente das nossas escolhas para a gente viver uma vida feliz. Eu acho que é isso. Tem mais leveza, né? Você deu um exemplo muito legal falando das consequências naturais, né? Disso de, tipo, deixa ele viver a escolha errada, né? Às vezes a gente entra muito nesse lugar que é muito maluco de querer insistir com a nossa verdade, insistir com a nossa experiência, né? Aquela coisa de querer empurrar para a criança e falar assim, eu sei, porque eu sei que se você fizer isso vai dar merda, entendeu? Não é para fazer desse jeito. E aí a gente entra numa luta de poder com a criança, de ditar uma regra praticamente para fazer ela engolir aquilo que a gente está dizendo que é o melhor para ela. E isso gera um estresse na relação, porque a criança fica ressentida, fica pé da vida, fica com aquela coisa de, tipo, me deixa experimentar a vida. E aí, às vezes, a gente não percebe que é muito mais eficaz a gente permitir algumas desses deslizes, dessas más escolhas, e fazer a criança sentir o efeito da má escolha. Porque, de certa forma, foi assim que a gente aprendeu também, né? Então, tem até um exemplo bobo, assim, da Nara, às vezes, eu queria ficar limpando o shampoo dela, até porque a mãe controladora quer ficar tudo direitinho, né? A mãe perfeccionista quer controlar pra ficar tudo direitinho. E aí, tipo, fica falando, limpa direito, faz isso aqui lá, tipo, tira até você que lá, fica meio que digitando. E ela fica, ai, que saco, mas me deixa. E aí eu falei, peraí, deixa ela sair do banho com o negócio encebado, porque aí ela vai começar a se regular. Ou a discussão que eu tive na escola dela anterior, que eu ficava tentando explicar para a professora, né? Tipo, eu não insisto que a Nara coma mais do que ela quer. Eu não quero que vocês forcem ela a comer. E a mulher não entendia. Aí a mulher falava, não, é que a gente tem que garantir um mínimo, né, da criança. Aí eu falei assim, mas esse mínimo que vocês querem garantir, inclusive, não faz sentido nenhum, porque tá padronizado. Tem crianças que têm perfil diferente. Você não pode querer que um garotinho que é maior, mais rechonchudo, de repente, que a minha filha, que pesa 20 quilos com 7 anos, que ela coma o mesmo que um garoto maior, entendeu? Da mesma idade dela. Então, tipo, nem vim com essa. Mas aí eu falava pra ela, fica tranquila, porque a minha filha tá aí, tipo, de repente, numa situação onde ela... Pode ser que ela... A gente tem que garantir que ela não sinta fome nas 2 horas seguintes, 3 horas seguintes que ela vai ficar na escola depois do almoço, porque senão as crianças vêm ficar pedindo comida pra gente, ou ela fica passando mal. Eu falei, eu prefiro que ela passe mal. Porque ela tá se autorregulando, mas ela tá escutando e respeitando o corpo dela. E aí, se naquele dia, vamos supor, se ela passar fome 3 horas e falar, nossa, acho que eu não comi o suficiente, no dia seguinte ela vai tomar a decisão de comer um pouquinho mais, mesmo que ela esteja se sentindo saciada, porque ela falou, olha, eu tô saciada, mas eu acho que eu não aguento 3 horas, vou comer um pouquinho mais. É por erro e acerto, consequência natural, né? Não é porque eu de fora estou ditando para ela. Então, deixa que a vida leva ela para fazer as escolhas e ficar dizendo, vale a pena eu simplesmente fazer assim na hora de lavar o cabelo? Vale a pena eu comer tão pouquinho, se de repente melhor garantir que eu vou aguentar 3 horas? Ou o que eu posso fazer para lidar com isso? Mas eu não vou ficar ditando de fora, não. E aí deixa ela, porque eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar, viu? Te falei. Não, simplesmente Olha, que legal, é para isso que serve o erro, gente. Quando a gente olhar dessa forma, o erro ele faz parte da etapa do aprendizado. E é isso que a educação, a criação consciente ensina, né? Parar de olhar como a educação tradicional, como se o erro fosse uma coisa, essa criança não pode errar, porque aí eu quero controlar, fico às vezes querendo ditar,
mas eu deixo eu privo a criança de viver a experiência de escolher mal e perceber, melhor não comer doce antes do almoço, porque realmente o jantar só vai ser servido lá na frente e eu vou ficar desabastecido o resto da tarde. Só por ter querido escutar o meu desejo, né? O meu capricho de querer comer um docinho antes. Aguento um pouquinho, eu como depois e beleza, aguenta a tarde toda. Entendeu? Faz sentido para vocês o que eu tô falando, gente? É muito, muito interessante, porque senão a gente fica privando a criança de criar essa experiência de apaceto, né? E aí a gente também quer que eles sejam independentes, né? E é uma das coisas que eu lembro que você colocou muito isso, e até no meu caso, daquela criança que a gente ora, quando é criança, os pais olham falando, não, agora eu preciso que essa criança seja adulta. Então, que essa criança desenvolva atividades que um adulto faria. E aí, quando é 7 horas da noite ou 7h30, fala assim, não vai para a cama porque a criança tem que dormir antes das 7 ou 7h30. Então, essa confusão que a gente acaba gerando na cabeça da criança é proveniente da gente, né? Que a gente não sabe. E a gente quer que eles façam as escolhas. Então, eles dizem, não, mãe, eu não quero, sei lá, ter que tirar o lixo. Bom, filho, mas tem que tirar o lixo. Você é quem vai fazer essa situação. Então, é super importante, de novo, eu acho que as palavras-chave consciência do que você está sentindo, ter a consciência do que o filho está sentindo, a escuta, que é essa dinâmica dele falar, e você escutar empaticamente, no sentido de, estou vestindo o sapato dele, ele tá afim de comer um doce, porque eu também tenho vontade de comer um doce lá pelas umas 3, 4 da tarde, por que eu posso e ele não pode? Tirar um pouco daquela do ego, de falar assim, eu falei, você ia ficar com fome. Então, isso, eu fazia isso, tá, gente? Eu fazia bastante. Eu falei, gente, eu sabia, eu sei tudo que acontece lá na frente. E eles até brincavam, né, mãe? O seu passarinho, eu falei, não, ele me conta tudo. Agora, hoje eu já falo, não, o passarinho tá me contando muita coisa do passado de vocês aqui, que tá acontecendo, e eu preciso que vocês me contem a verdade. Então, é um approach diferente. E tinha um outro ponto da independência. Se a gente quer que lá na frente eles sejam adultos independentes, a semente tá agora, gente. É plantar a independência, claro, dentro do que eu chamo de cada fase, né? Cada setênio é uma coisa. Então, a antroposofia mesmo explica, de 0 a 7 anos é de um jeito, você tem aquelas limitações, o que pode, o que não pode, mas depois, sim, tem que fazer a cama, pode me ajudar, e você vai desenvolvendo. Porque senão lá na frente fica um adulto e com 30 anos ainda está na casa dos pais, a mãe está fazendo a comida, está entregando, mas ele não sabe nem o que é. Por quê? Porque ele nunca nem decidiu o que ele queria. Exato. Então eu acho que isso é tão triste, sabe? E hoje eu vejo, eu tive alguns marcos na minha vida que eu falo, eu decidi isso. Essa decisão é a Carol quem decidiu. E hoje eu falo, não, isso eu não quero. Eu não quero sair com, sei lá, com um grupo de amigos que tal. Não tô afim, tô cansada hoje, quero descansar, quero ficar em casa. Então, é muito da consciência, é muito de escutar o seu corpo, o seu chamado. E, de novo, se você tá afim de mudar, porque nunca é tarde para mudança, você tá precisando de ajuda, aqui você tem a Maíra, é um ser de luz. Se quiserem conversar comigo também, podem conversar comigo, que eu falo mais sobre a mentoria, que é maravilhoso. E é um potencial para você escolher a vida que você quer viver. Você quem senta na sua cadeira do seu carro e dirige a sua vida. Então, você toma as escolhas, se você vai virar para a direita ou para a esquerda. Para quê? Para que você seja feliz. E faça com que também os seus filhos tenham essa oportunidade. Peraí que eu vou pegar um livro aqui que estão pedindo uma dica. Vou dar uma dica aqui. Perguntaram sobre o Rubicão. Tem esse livro aqui, tá? A Criança aos 9 anos, se vocês quiserem olhar. Procurem, depois eu posso colocar Queda do Paraíso, Herman. É só no Brasil, né, que tem esse livro, porque... Eu não sei, tem na África do Sul, difícil saber. Mas eu lembro que a gente já falou dele na mentoria, né? Ele é interessante. Mas, só ler um comentário aqui da Ingrid Teixeira, maravilhosa, que tá sempre nas lives. Depois de acompanhar você, Mai, melhorei 1000% como mãe. Adoro quem me chama de Mai. Eu tô tendo mais paciência com meu filho, ele tem chorado muito, 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 muito menos.
entendi que ele reflete quem somos. É isso mesmo, Flor. Tava achando que você já tá entre as inscritas aí. Eu lembro que você tava falando que você tava a fim de fazer a mentoria. Eu sei que tem uma Ingrid, mas eu fui checar, não era Teixeira ainda. E aí, queria falar algumas coisas que eu lembrei da sua fala. Outra também fez um exemplo bom. O livro se chama A Criança aos 9 anos, tá? A Queda do Paraíso. É da antroposofia. E porque alguém deu o exemplo da roupa do frio, né? Tipo, para você deixar a consequência natural. Às vezes a criança, ela tá naquela resistência de não quer vestir a roupa de frio, você sabe que tá aquele frio enorme lá fora. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu paro de insistir, guardo assim na bolsa estrategicamente, do tipo assim, eu sei que ela vai se arrepender, mas eu não vou entrar numa luta de poder agora, porque senão vai criar esse atrito, vai criar essa atmosfera, esse incômodo. E aí, geralmente, o que acontece? Ela sai, uma hora, ou eu sondo, ou ela mesma reclama que tá com frio, eu apresento a blusa pra ela, sem ficar dando, tipo, jogando na cara nem nada. Mas o que eu entendo? Olha que interessante, gente, é uma coisa que eu ensino lá na mentoria. Eu falo das emoções emocionais básicas da criança, das necessidades emocionais básicas da criança, né? Esse é o ponto. E aí uma delas é autonomia, é poder de escolha. E aí, o que você faz numa hora dessas? Quando você percebe que a criança está muito resistente, né? A gente tende na educação tradicional a querer garantir o comportamento adequado da criança. Aí vamos supor que você sabe que se ela for lá fora, ela vai passar frio, porque você sabe que tá um frio daquele jeito. Tá um super frio. E que ela corre aqui neva, né, onde eu moro. Então, tipo, tem vezes que a criança pode estar querendo resistência. Uma das estratégias que eu faço é abrir a varanda e falar, vai lá fora para você ver. Porque também tem isso, as casas estão quentinhas, né, aqui na Europa. Então a pessoa fica, por que eu vou pôr casaco se eu vou na rua? Só que, o que eu entendo que, primeiro que assim, o corpo dela eu não posso garantir. Às vezes a gente também entra numa de achar que tem que agasalhar e a criança tá correndo que nem louca, tá morrendo de calor e a gente fica querendo insistir para colocar o casaco, mas não faz sentido. Porque o corpo dela tá dizendo, tá calor. O que é essa louca que tá querendo que eu coloque um casaco? E realmente a gente não pode interferir digamos, no ritmo biológico da criança, no que ela tá sentindo. Tentar ficar insistindo, porque eu tenho medo que ela adoeça, para ela colocar uma roupa, quando na verdade ela não está num estado de frio. Mas vamos supor que ela está, e ela está só teimando, daquele jeito que a gente lê, né? O que eu leio dessa teimosia? Tá faltando poder de escolha. Tá faltando eu ter poder de decisão. Ou eu tô na fase também da individuação, que eu quero negar por esporte. Eu preciso negar minha mãe. Então tudo que minha mãe vai falar, eu vou falar não. Que é entre os 18 meses, 2 anos, 3 anos, até uns 4 anos, sabe? Aquela fase que a criança tudo é não. Que é mais fácil você falar, não, põe o casaco. Aí a criança põe o casaco. Não, mãe, então eu vou de casaco sim. Só porque você falou não. Entendeu? Eu sei que o movimento vem daí. Mas se essa criança, por exemplo, está sendo, tipo, o tempo todo ditada, regrada, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tendo que engolir muita coisa, quando eu vejo minha filha não aceitando uma coisa que eu estou sugerindo para ela, que é melhor para ela, que ela está meio que só teimando naquela leitura, eu falo, ai, meu Deus, ela está precisando exercitar o poder de decisão. Então, eu não vou entrar numas, eu coloco o casaco escondidinho e fico esperando a consequência natural da escolha dela fazer efeito. Né? Tipo, uma hora ela vai sentir frio, uma hora ela vai falar, mãe, eu tô com frio. Ah, eu trouxe o casaco, você quer o casaco? Quero. Ah, então tá bom, tá aqui, perfeito. Já está. Espanhol, né? Tá tudo resolvido, entendeu? Tá tudo no seu lugar. Não precisa entrar num enfrentamento que desgasta, que deixa a pessoa, sabe? Que deixa as duas incomodadas e geralmente a criança sai ressentida, porque, pô, me deixa ser quem eu sou, entendeu? Uhum. Isso era um ponto. E aí eu lembrei também de uma situação que rolou agora, que também é interessante a gente, às vezes, ser consciente do quanto a gente exige das crianças ou, digamos, fica louca para brigar com a criança por uma coisa que é um erro que a criança comete e que, no fundo, a gente faz muito parecido. Aí eu vou dar um exemplo. Eu fiquei praticando muito ontem, esses dias, né? Esses 2 dias, assim, a pausa consciente. Anteontem, principalmente, foi. Porque a Nara, ela fica metade dos dias com o pai, metade dos dias comigo. E aí sempre rola uma encrenca de, tipo, coisa que ela traz da escola, que ficou aqui na minha casa, aí ela tem que devolver, ela fica comigo até quarta-feira, aí quarta-feira ela vai pra casa do pai e volta pra cá só na sexta ou na segunda, depende da semana. E várias vezes ela deixa uma coisa aqui que ela tinha que levar na sexta-feira pra escola. E tá aqui. E aí ela só percebe na escola, entendeu? Tipo, aí a professora vai, me escreve e fala, então. E aí ela pegou um livro emprestado da escola esses dias, e a professora me escreveu e falou assim, olha, a Nara tinha que ter devolvido esse livro, mas parece que tá na tua casa. Você pode não esquecer na semana que vem? Beleza. Aí a Nara chegou na segunda, eu falei, vamos procurar o livro? Quem disse que a gente achava? Eu te juro. E eu tô com a cadeira de roda por causa do pé machucado, né?
Então, assim, eu me movimentando pela casa, pra entrar em cada cômodo, nossa, que chatice. Eu falei, que saco. Eu não tava aguentando mais, eu gastando uma hora pra procurar a porcaria do livro, e eu não encontrava a porcaria do livro. Eu tava entrando numa vontade de jogar na cara dela. Eu, tipo, meu, sério mesmo. E eu praticando, eu andava assim pela casa, era respira, respira, não vale a pena. Tipo, não é por aí, não é por aí. Mas a minha criança, que não tinha permissão pra fazer uma coisa dessas, perdeu um livro, que responsabilidade. Eu era a criança mais chata. Nossa, nem te falo o que eu já fiz. Eu já dei lá tanto criança que perdeu o livro da biblioteca. De tão horrorosa que eu era nesse sentido. Mas enfim, eu era super exigente comigo, entendeu? Só que ao mesmo tempo, eu também assumo, eu sou um desastre com essas coisas. Como eles dizem aqui na Espanha, desastre. Eles são super dramáticos, né? Eu perco as coisas o tempo todo. Então tinham duas feridas. Não só eu ser exigente demais comigo, muito crítica, e de repente estou vendo minha filha ser displicente, achando como também eu não consigo resolver isso em mim. Então, tipo, eu fiquei lembrando, eu falei, cara, quem sou eu para dar uma bronca nela? Se tem um livro da disciplina positiva de A a Z, que faz meses, a Bia sabe, minha assistente, faz meses que eu não encontro. Volta e meia eu não encontro um livro. Outro dia eu tava lendo um livro do Jasper Juhl, eu falei, Bia, eu não tô encontrando, eu acho que eu perdi. Só que assim, perdi dentro de casa, igual ela, entendeu? Eu acho que tá aqui, tá? Pode ser que esteja no pai, eu não sei o que aconteceu. Não sei, nem visita eu tenho. Eu falei, nem alguém pode ter visto e levado. Quando eu olhei que custava 4 euros o livro, eu falei pra professora, meu, eu vou te dar os 4 euros, se você compra, ou me passa seu endereço, eu mando pela Amazon, eu não vou ficar mais perdendo tempo com isso. E aí ela chorou, ela ficou mal, porque ela se sentiu culpada. E eu, no começo, eu tava tão irritada que a minha vontade era, tipo, meu, vai você, entendeu? Tipo, lidar com as suas dores. Ninguém mandou. Consequência natural. Né? Tipo, na verdade, não, era meu abuso emocional. Aí quando eu vi que ela tava mal, porque eu falei assim, filha, aconteceu, eu prefiro comprar outro, não sei o quê. Aí ela foi pro banheiro, eu vi que ela tava chorando, eu falei, filha, não quero que você chore sozinha, vem pra cá. E eu ficava, vem que eu tô com a cadeira, não consigo chegar aí, né? Até eu chegar aí vai demorar. Aí ela veio, ficou no meu colo. E eu respirando fundo, do tipo, meu, eu não preciso exigir isso dela. Claro, eu acho ótimo. Eu falei, o que a gente aprendeu com isso? Ela, não sei, mamãe. Eu falei, a gente aprendeu que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de guardar as coisas. Porque eu lembro do livro, mas eu não tenho a menor ideia onde ele esteja. E eu cansei tanto de procurar. Mas, assim, vamos prestar mais atenção. Mas, de qualquer forma, o que você está sentindo? Né? Tipo, o mais importante é que ela se sinta bem. E aí ficamos lá, ela ficou no meu colo um tempo, conversou, falou que estava se sentindo mal de ter perdido, sentindo mal porque ela gostou do livro, ela não queria... Se sentiu culpada de perder, né? E mal porque perdeu o tal do livro que era legal. Ela queria outro. Eu falei, filha, a gente vai comprar esse. Se a gente encontrar ele logo mais, vai aparecer, porque, meu, ele não tem pernas, né? Uma hora ele vai aparecer. Mas é que nesse momento, ainda mais na época que eu tô aqui, cuidando da mentoria, né? Tipo, tanta demanda. Quando eu vi, eu tava, tipo, há uma hora procurando um livro. E eu falei, quê? Custa R$4,50? Eu não vou ficar aqui nessa loucura. O seu tempo é mais valioso do que os 4. Nossa, não. Uma hora de trabalho custa muito mais que 400. Filha, relaxa, a gente compra outro nesse momento, assim, porque, tipo, eu não vou fazer ela passar mal, de não ter o livro pra devolver. Não preciso fazer isso com ela, não é tão grave. E depois, porque, tipo, eu sei que é um traço meu. Entendeu? E aí, fazendo o link com uma coisa que você falou. Eu não quero que meus filhos sejam as mesmas feridas que as minhas, né? E é uma coisa que eu já trabalhei com você no individual e que eu trago isso também. Eu sei que é uma dor muito grande. A gente fica muitas vezes querendo privar os nossos filhos de ter algum resquício, alguma faísca daquilo que a gente recebeu, porque doeu muito. Não. Então, é muito perigoso também, Flor, esse lugar de querer curar tudo que veio de lá de trás para preservar os filhos. Porque a gente não vai conseguir. É a mesma história que eu falei da escala da consciência. A gente não vai chegar no 100%, nunca. É sempre um processo. Então, uma coisa que eu acho que liberta muito do processo, que eu trabalho dentro da mentoria, que liberta essa culpa, que traz essa leveza no maternar, é quando a gente integra tudo que é nosso, inclusive isso. Eu tenho uma dificuldade de guardar as coisas e eu facilmente perco um livro dentro da minha casa. Eu tenho essa característica, entendeu? Eu sou assim. É um saco. Tipo, é um saco perder os livros. É frustrante, me irrita, eu perco tempo procurando, eu fico mais feia da vida porque eu gasto tempo e não encontro. Se eu gastasse tempo e encontrasse, beleza, mas geralmente eu gasto e não encontro. E aí eu fico mais nervosa ainda. Não acredito. Mas enfim, eu já tenho essa questão. Se eu fico achando que eu preciso recuperar isso a qualquer custo para preservar minha filha, fica uma coisa dupla de pressão, né? Porque primeiro, eu realmente não consigo, né? E depois... eu vou me decepcionar comigo e depois eu vou ficar mal cada vez que eu vir isso acontecendo com ela. Quando no fundo nossa filha, é chato perder as coisas, né? Nossa, comigo também acontece.
É tão... Ai, eu tento melhorar isso em mim, mas pra ser bem sincera, eu nem posso ficar brava com... No fundo eu não posso ficar brava com você. Não faz sentido, isso tá em mim. Entendeu? Não sei nem se ela faz por inspiração, se é natural, sei lá, se tem que desenvolver. Com certeza ela tem que desenvolver, eu tenho que desenvolver, mas eu acho que eu nunca vou chegar no 100% de nunca perder as coisas dentro da minha casa. Mas assim, quando eu começo a relaxar, isso me ajuda muito a manter, a recuperar a calma, porque aí eu percebo que todo aquele incômodo e a vontade que eu tenho de dar aquela bronca vem desse mal-estar comigo mesma, de eu não aceitar em mim mesma essa porção. Aí eu falo, tá vendo? Ó como você tem ainda mal trabalhado essa questão em você. Você fica tão nervosa quando você perde as coisas que você não consegue olhar para ela com amor, entregar essa aceitação do que está acontecendo e acompanhar ela. Você tem que fazer um mega no esforço para chegar para ela e falar, vem, chora no meu colo, meu amor, tá tudo bem. Porque é a sua vontade de esganar. Igual você tem vontade de fazer com você, entendeu? É o discurso interno, tudo aquilo que eu falo, né? Tipo, eu fico me maltratando quando acontece isso, né? A Bia sabe, eu falo assim, quando eu pergunto uma coisa, eu falo, ai, a Bia, tá vendo? Eu já começo a falar, ai, até quando? Quando é que você vai aprender a não perder as coisas? Coisas que eu faço. Ao invés de ficar me maltratando hoje em dia, eu tenho 2 pares de chaves da casa na bolsa. Porque aqui na Europa, não sei como é na África do Sul, você sai da casa, a porta fecha, você ficou presa. Você não tem que passar a chave como no Brasil, né? A porta fechou, trancada. E aí, se a sua chave tá dentro, você ficou presa para fora. E se você contrata alguém para abrir tua porta, você paga metade do valor do seu aluguel, facilmente. É uma coisa absurda. Então, você não quer passar por isso. E como eu sou essa pessoa que várias vezes esquece a chave dentro, eu tenho 2 pares. Ao invés de ficar me cobrando que nunca esquece a chave, eu aprendo com o meu erro. Eu me previno, né? Então, eu faço isso. Tá? Então, assim, é entender que o caminho não é eu não vou reproduzir nada do que veio de mim. Eu vou reproduzir com menos intensidade, com menos constância, com muito mais consciência, muito menos vezes, e com certeza eu vou realmente diminuir o efeito disso na cadeia transgeracional da minha família. Eu posso realmente diminuir, né? Mas acho que cortar 100% nunca vai rolar. E para mim é muito importante começar a aceitar também os traços da Nara que eram meus. Entendeu? Quando ela tem traços de codependência, quando ela tem traços de, sei lá, disso, quando ela faz alguma coisa uma coisinha tímida, que antes era uma coisa que eu falava assim, pelo amor de Deus, ela não pode ter isso, que era a projeção, né? Se ela tiver isso, ela vai sofrer. Não, se ela tiver isso, ela vai ficar assim, assim, assado, vai ficar travada igual eu, vai ficar assim, assim, não. Oh, meu amor, eu sei. Eu e você, a gente vai ter que trabalhar muito mais, porque a mamãe acho que tá muito mais, né? Mas assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Não é tão... Eu gosto muito quando a gente, sempre com a dupla, nos encontros, né, a gente fala, nós somos a melhor versão do que a gente consegue ser, né, que é como mães, né, nesse caso que a gente está abordando aqui com os filhos, mas também como ser humano, né, isso também se aplica. Quando a gente fala, eu sou quem eu sou hoje, porque essa é a minha melhor versão. E aí eu deixo também aqui um pensamento, porque fez muito sentido para mim, até com a minha dupla, identificar quais são os valores que cada um tem. Porque os valores, por exemplo, para mim, respeito é um valor essencial, é fundamental. Então eu percebo que muitas das vezes eu saio fora do meu eixo quando bloqueiam ou passam por cima do respeito, que é o meu valor. Então, ter clareza dos valores ajuda muito a gente a identificar e a cuidar também, educar os nossos filhos. Porque, por exemplo, tem gente que é de organização, e não gosta de ver bagunça, mas pede para o filho arrumar a bagunça e o filho não entende por quê. E aí vem até a da comunicação não violenta, você explicar, falar, olha, porque para mim a bagunça me perde, eu fico confusa mentalmente. Então, os valores que você estava colocando das coisas que para você também, às vezes a gente cai gritando, porque alguma coisa feriu esse seu valor, essa sua essência, o seu ser aí, e aí faz com que você rebota, e quando tem um rebote é muito mais forte, né? Ah, que legal, Carol. Nossa, super acho que valeu. Tem pessoas aí, tem várias mentoradas aí. A Bruna que passou pela mentoria, falando façam a mentoria da Maíra, ela é muito potente, tão valiosa, nos ajuda a sair da teoria e viver na prática. Também apareceu a Carol aqui de Portugal, que estava aqui, também fez parte da mentoria, da última turma. Tem vários aqui que eu estou reconhecendo.
E aí eu faço como você no caso do casaco, a Natasha falando, mas sempre tenho dúvida se é melhor, se assim ele não aprende a se cuidar. Você acha que ele não aprende a se cuidar com isso, Natasha? Eu acho que sim, não? Porque, tipo, e também assim, às vezes ele não tá precisando, né? E depende do que for, às vezes é a nossa sensação de que ele precisa. Mas o que acontece é que você deixa sem casaco no dia seguinte e tá gripada. Isso também é uma consequência natural. Eu sei que essa é uma consequência natural que pode atrapalhar a tua vida. Mas, de certa forma, também é uma vivência que a criança vai ter de entender que se ela não usa, né, num momento que ela tá passando frio, o que vai acontecer com o corpo? Vai adoecer. Só que aí a gente também tem que ver como que a gente conduz depois. Porque se a gente vai nesse lugar do tipo, tá vendo? Nananana, e aí a criança vai criando uma resistência maior também. Ah, tipo, vamos ver quem tem razão. E percebe também como o nosso discurso muitas vezes é de querer falar, não, eu é que tenho razão, eu que sei, né? Tipo, porque tem muito, Flor, Andréa, de uma coisa do que a gente percebe, se vocês olharem a live que eu fiz com a Isa, de Violências Invisíveis, tem um lugar da educação dos filhos que, por resultado da gente ter sido tratado muito naquele lugar do criança não tem querer, quem manda aqui sou eu. Nossa, 2 pessoas se inscreveram, só que com um boleto no meio da live, então não tá fazendo barulho. A gente, às vezes, quando a gente vai no lugar do adulto, que tá no papel agora de educar a criança, a gente fala, agora chegou a minha vez de mandar. Agora quem manda aqui sou eu. Quem sabe melhor sou eu sei o que é melhor para você. Então procura também entender, André, que às vezes a gente fica querendo muito, e é a criança interior que tá falando isso, entendeu? Quase que é um lugar infantil mesmo. Agora chegou a minha vez. Então eu vou mandar nessa criança, ela tem que saber. E é isso, assim, só que se eu fico toda hora ditando e exigindo o comportamento, a tal da obediência, ela perde a oportunidade de viver as más escolhas. E adoecer porque você passou frio, porque você teimou em não colocar o casaco, não prestou atenção no próprio corpo, significa presta atenção no teu corpo. Presta atenção no teu corpo. Porque senão você vai se resfriar. Entendeu? Sabe? E aí, é uma vivência, não é? Eu acho também, e quando, muito provavelmente, porque quando a gente foi pequeno lá atrás, os nossos cuidadores, os nossos pais, de alguma forma, falaram, põe um casaco e não tem escolha. Então, essa que é o que você chama das feridas, fica o registro, né? Fica lá guardado, e hoje você se sente na vontade de falar o que o seu filho está falando para você, eu não tô com frio e eu não vou pôr o casaco. Porque você gostaria de ter falado isso lá atrás. Só que você não pôde falar. Então, trazer essa consciência é onde você, não, filho, eu entendo que tá. Mas você não acha? Então tá, então vamos ver. Hoje você não põe, agora se ficar doente, a gente já entendeu. Então eu acho que é essa consciência que você ensina pra gente, porque quando você quer falar, você tá dando a resposta para os seus pais ou para o seu cuidador, enfim, de alguma forma que foi lá do passado, mas você não pôde falar isso. Então falou e teve consequência. Mas é o que eu digo. A gente entender o que você coloca na linguagem de criança, das feridas. Essas são as feridas, a forma com que talvez a criança esteja falando com eu muitas vezes falo, olha, tenha respeito comigo, porque eu não podia de alguma forma ser desrespeitosa. Mas hoje eu entendo que respeito é um valor para mim, mas não que eu faça punitivo, alguma coisa em cima dos meus filhos. Exatamente. Não, é total. É isso mesmo, Flor, porque a gente fica entendendo o que está por trás, né, do comportamento, o que a pessoa está querendo preservar. Gente, e aí a gente vai percebendo, e a gente vai criando uma sensibilidade, né, vai desenvolvendo uma sensibilidade para poder escutar e ver essa criança, e ler o que essa criança está trazendo, conseguir entender a perspectiva dela. Porque muitas vezes o que a gente entende como desrespeito não é exatamente desrespeito, é uma interpretação dessas, julgando, digamos, a gente acha que a criança não tem o direito de opinar, ou de impor a própria verdade. E no fundo a gente não percebe que a gente está impondo a nossa verdade o tempo todo e que ela está tentando se proteger ou se garantir ou colocar um limite. Fala, não, amiga, como assim você está querendo dizer para mim o que eu tenho que fazer? Né? E eu acho que o módulo da Byron Katie também ajuda muito, né, Flor? Que é um módulo incluído uma vez, que faz a gente perceber que o quanto que a gente está pedindo muitas vezes um comportamento, tendo expectativa de que eles façam algo e a gente não está fazendo isso, do tipo, essa criança não me escuta. Né, que é típico de mãe. Essa criança não me escuta, que no fundo não me obedece, mas assim, você tá escutando essa criança? Você tá se escutando para escutar o tom da tua voz e entender como que você está falando com essa criança para ver o que você está realmente, de que forma você está tentando se aproximar dessa criança
quando você ouvir o seu tom de voz, você vai perceber que não tem como alguém te escutar numa situação dessas, porque você está, digamos, atacando essa pessoa, ou falando de um jeito tão ríspido que você não gera conexão. Então, claro que ela não está te escutando, né? E aí você começa a analisar num outro patamar, né? Tipo, uma coisa muito mais, assim, humilde também, de assumir que, peraí, eu tô pedindo para ela me escutar, mas eu não sei oferecer essa escuta. Porque ele tá me falando, talvez, de uma outra forma, não verbal, há muito tempo, isso e aquilo, eu não tô sendo capaz de ler, e agora eu tô querendo que ele faça algo por mim, né? Porque é bom para mim, e tô irritada porque ele não tá fazendo aquilo. E também a outra questão é verdade que ele não te escuta? Porque talvez para essa fala em específico ele não te escuta, mas quando a gente usa uma frase do tipo, quase rotulando a criança, essa criança não escuta. É quase como se a gente falar, do outro lado a sensação que eu tenho é assim, nossa, é alguém que nunca ouve nada do que a mãe fala. E é mentira isso, gente. Isso é um ponto da realidade, né? Um momento, talvez ela não fale sim para aquela coisa, mas para quantas outras ela não tem que falar sim, ou ela fala sim, e você não reconhece, porque te incomoda, te chama atenção, quando sai do controle, quando ela não faz. E aí você vai e fala, essa criança tá impossível, ela não me escuta. E, cara, duvido que ela seja uma criança que só não escuta, entendeu? Então, a gente sai desse lugar, e é muito lindo quando a gente faz o trabalho da Byron Kids, porque a gente percebe, uau, como eu tô sendo injusta de me agarrar a esse pensamento e olhar para essa criança com esse rótulo da criança que não escuta. Não é verdade. E aí eu falo, cara, eu que tenho que promover aprender a escutar. Eu que tenho que aprender a escutar essa criança, aprender a me escutar, né? E reconhecer que ela também me escuta, minimamente. Então, também é outra coisa que apavora. Só para falar que tem outra aqui da mentoria que falou que essa mentoria foi maravilhosa, realmente o método permitiu colocar em prática como acompanhamento da Maíra de perto, diferente de qualquer outro curso que eu já comprei, que linda. Porque tem esse diferencial também de serem grupos pequenos, né? Diferente de outras mentorias que é uma coisa gigante e tal, né? E alguém falou, perfeito, hoje tá 8 graus aqui, meu filho foi sem casaco para a escola. Eu dei alternativas para ele se aquecer porque não gosta do casaco, mas não insisti para ele colocar. Vamos ver o que ele vai acontecer na volta. E o pior é ficar com aquela vontade de, eu quero muito poder falar para ele, viu? Te falei. É mesmo, você passou frio, meu amor? Ah, sei. E o que você pensou em fazer a respeito disso? Ah, amanhã você vai pensar em levar o casaco. Sei, tipo, a vontade de falar assim, viu? Bem feito! Vou te falar igual para não falar com a gente. Mas aí, como mãe consciente, a gente faz uma pausa consciente, morde a língua e fica elegante na relação, né? É ou não é? Sai super bem ainda, né? Não, é isso, gente. É lindo, é bonito. De novo, eu falava, gente, eu quero ser tanto uma pessoa e eu sou essa monstro aqui que não sei. Hoje eu já acho que eu estou na direção e no sentido corretos do que eu quero, da minha visualização, como deixar de legado. E para mim, outro dia eu perguntei para os meus filhos. Eu falei, filhos, se vocês tivessem que contar para os filhos de vocês, o que vocês falam, né? Aí meu filho falou para mim que a minha mãe adora brincar de luta comigo, que ela é muito engraçada, de vez em quando ela pede pra gente fazer tarefa. E a minha filha falou, a minha mãe, ela tá sempre do meu lado para resolver os meus problemas. Então, e aí saiu isso até no Dia das Mães aqui, então foi tão... quando eu recebi isso, claro que no Dia das Mães todo mundo só vai falar coisa boa, né? Mas assim, eu espero que eles tenham realmente dentro deles essa flor germinando para fazer, e aí é a corrente positiva do bem, né? Nós estamos aqui, acho que para promover isso, promover uma consciência maior de todos nós, para que cada um viva em sintonia consigo, porque não tem coisa pior do que você querer ser alguma coisa e você tá brigando consigo mesmo e tá distante do que você quer ser. Então, assim, a sua essência, como você mesmo nos ensina, a gente nasce com uma essência linda. Então, vamos continuar brilhando e buscando. Pode parecer muito fácil aqui, muito fácil, muito bonito as palavras, mas é uma jornada de transformação, é muito bonito. E eu acho que a gente deixa sementinhas aqui para várias mães entrarem em contato e fazerem. Talvez possa ser que o seu chamado não seja agora. Mas, de novo, não esqueça sempre, porque às vezes a gente olha para o profissional e a gente faz 500 cursos. Mas a gente esquece da matéria de ser mãe, de ser uma melhor pessoa consigo mesmo e de se cuidar, né?
Pera, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui que eu queria mostrar, mas acho que eu não tá aqui. Que pena, que eu queria mostrar uma cartinha que a Nara fez pra mim. O Dia das Ai, Mães estava tão... Ah, mas acho que eu... Eu não sou muito boa de guardar as coisas. Eu sei que tá por é, aqui. a gente já entendeu isso na live de hoje. Depois, um dia, eu chamo na O que eu minha encontrei foi live. esse desenho dela que eu adoro. Mas tá por aí, eu sei que tá por aí, mas é que tá dentro dos meus papéis aí que não vai rolar. Mas assim, eu acho que é... Eu queria agradecer, Flor, por você ter disponibilizado o seu tempo para contar, né? Não escutei qual foi a pergunta que foi feita para os filhos. Quer repetir a pergunta que você fez? Isso, eu perguntei para os meus filhos, falando, se você tivesse que contar para os seus filhos, ou seja, para os meus futuros netos, o que você falaria da mamãe que é hoje? E eu tava morrendo de medo, gente, deles falarem que era ainda gritona, porque eu já tinha feito essa pergunta anos atrás. E aí o meu filho respondeu dessa forma que eu acabei falando aí, que eu adoro brincar de lutinha com ele que adora brincar, mas eu entro na lutinha. E a minha filha falou que eu estou sempre para resolver os problemas dela. Então, essa foi a pergunta. Façam a pergunta aí para os seus filhos, e aí talvez com base nisso vocês conseguem até dirigir o quão vocês estão alinhados com a sua proposta de vida. E é interessante até, na mentoria, por exemplo, peço para nós fazerem uma autoavaliação, né? Vocês fazerem uma autoavaliação no começo, no meio e no fim, para poder ver vários pontos. Daria para incluir essa pergunta. Pergunta para o teu filho hoje, antes da mentoria, né? O que você tem de lembrança da mamãe? Tipo esse meme aí que está circulando das frases das mães, né? Que os professores perguntam, responder a chamada com as frases das mães, e são super tóxicas as frases, enfim. Mas que eles possam responder mais pra frente isso, né? Ah, não, já não tem mais a lembrança da mãe que grita, agora é a mamãe que brinca de luta, agora é a mamãe que acolhe. Porque no fundo, se você for de novo trazer a metáfora para o profissional, é um feedback, né? É o feedback dos seus próprios filhos. No caso, nós estamos falando aqui de filhos, mas se você, como também pessoa, olhando para o espelho e falando, eu não quero ser mais essa pessoa workaholic, eu quero ter um balanço de vida. Bom, então, o que você faz? E agora, então, em cima do feedback, a gente, na profissão, a gente sai atrás de capacitação. E eu trago isso. Então, o feedback que o seu filho te dá, faça capacitação consigo mesmo, invista, e o retorno é impagável. E eu falo assim, que às vezes a gente tem, você falou isso, né? Tipo, às vezes a gente tem essa resistência também de gastar, de investir, tipo, dinheiro com uma questão dessas, né? Porque parece que não é prioridade. Até falo da questão do olhar para isso também. Por que você não se acha prioridade, né? E também não é só isso. O efeito que tem em relação à própria criação, porque às vezes está tão desgastante. E esse lugar de você ficar vivendo tantos dias de culpa, essa frustração da gente estar tentando fazer direito e de repente tá lá de novo gritando com a criança, de novo perdendo a paciência. Gente, isso tem caminho para aliviar. Isso não é uma coisa tão difícil de tratar. Pode ser que você esteja com medo de olhar para a tua questão do passado e tal, não sei o quê, mas hoje como adulta, e aí a gente tem esse resultado, parece assustador. Eu também demorei para poder entrar nessa onda, porque eu ficava tipo, não quero, tenho medo. Quem me ouve na Trina Materna, eu já falei disso várias vezes lá no podcast com a Clarissa. Mas quando você se atreve a recuperar essa capacidade de conectar com o sentir, de trabalhar essas feridas, a gente fala, cara, não é tão absurdo assim, eu dou conta, porque eu tô adulta agora, não é igual aquela criança que estava desamparada, estava sozinha no quarto, entendeu? Eu posso, inclusive, buscar apoio profissional, caso eu esteja, caso eu acabe tocando numa coisa que realmente mexe muito e tudo mais, né? Mas sim, eu tenho capacidade. E a partir do momento que eu faço, o fato de eu estar diminuindo o efeito que essa ferida tem em mim, porque eu não vou apagar, tá? Não é esse o intuito, não é jogar pra fora e fingir, e tipo, agora sim, nunca mais vou eliminar de mim, né? Porque tem terapias que propõem um pouco isso. Não, você vai perder, digamos, você vai transformar digamos, a sua relação com aquela ferida. Você não vai ficar mais neutra em relação a ela, você não vai ficar tão mexida, cutucada, cada vez que aquilo volta à tona por conta de uma cena, por exemplo, que faz da tua filha viver uma história que faz você relembrar aquilo, entendeu? É essa a diferença. Você não fica tão resgatado por ela, sequestrado por essa emoção que surge quando você se depara com uma coisa que lembra a tua ferida, né? Porque senão, é isso, a gente sem querer, pelo fato de estar revivendo uma história, porque os nossos filhos são, tipo, a gente acaba vendo eles com uma certa miniatura da nossa versão pequena, e aí eles vão lá, vivem uma situação parecida com algo que a gente viveu,
que não necessariamente é aquilo, mas que faz lembrar a emoção que a gente tinha numa situação parecida, nossa criança vem e entra no comando do carro. Tava eu lá dirigindo e de repente ela vem e pega a direção e fala, não, agora sou eu que tô aqui. E você vai falar, não, meu amor, você vai continuar aí no banco do lado, tá? Tá tudo certo, você tá aqui, realmente é assustador, tá esquisito aqui o caminho, eu sei, mas eu que tô no comando. Eu, como adulta, eu comando. Ou seja, você pode fazer isso. E aí você tá fazendo um presente para você e para a criança. Pro teu filho de fora, a criança de dentro e a criança de fora. São 3 pessoas beneficiadas aí, mínimas. Você tem mais gente. E não só os filhos, né? O marido, o companheiro, a família, vai mexendo em tudo, porque você vira outra pessoa, né? Não. Enfim, não se prive nesse sentido. Não é pouca coisa. E é realmente uma coisa que, tipo, pode parecer caro de uma certa forma, mas qual é o preço de manter essa inconstância emocional, né? Esse tipo descontrole muitas vezes emocional, manter um relacionamento que tá desgastante e ficar com essa frustração. Quantos anos eu vou ficar assim? Me perdendo a chance de ter uma relação muito mais conectada com meus filhos e deixando eles desamparados, invisíveis, que é a dor maior. Porque se eu aprendo a olhar para a natureza da criança, se eu não entendo como é a natureza da criança, eu não vou conectar e ter vínculo com essa criança. E aí ela vai se sentir não compreendida, ela vai ficar ressentida, ela vai se afastar. E aí não tem o que você chorar depois, quando ficar lá na frente. Você tem a segunda oportunidade na adolescência, mas vai ficar muito mais difícil de você construir uma conexão. Não, né? eu brinco que o retorno sobre o investimento, ele é curto, ele paga-se rápido, porque autoconhecer o seu trabalho nesse sentido faz cada um de nós nos autoconhecer. Autoconhecer hoje em dia não é a autoajuda, não é saber identificar num ambiente seguro, você poder divulgar as suas fragilidades, também mostrar para o próximo, olha, eu também tinha isso, mas eu já até melhorei. E pode ser que o que dá certo para mim não dá certo para você. Por quê? Porque o ambiente é diferente, porque cada um precisa se camuflar no entorno que está. Então, não é usar máscaras, talvez aí, às vezes, algumas pessoas podem pensar, mas sim, o entorno faz com que a gente reaja diferente. Eu mesmo, na África do Sul, alguns padrões de conduta são diferentes. Eu estava no México, já estive no Canadá e no Brasil também é diferente. Então, de novo, eu sou muito grata, eu adoro, eu falo que a minha bagagem, minha mochila, ela está cada vez mais pesada. E de conexão, eu com as minhas amigas, a gente troca também, as que me apresentaram aí, até via a Camila aqui. É muito gostoso, e é gostoso saber que as conexões do elo positivo vão fortalecendo e vão fortalecendo para a próxima geração, para outras feridas, para as nossas feridas se sanarem. Enfim, para ficar lindo, leve e para ter aquela coisa de a vida. Primeiro, gente, a vida é essa que a gente tá, né? Vamos viver hoje. Eu acho que o passado serve para a gente entender muita coisa, mas olha para o seu futuro. E por isso que eu falo, o que você quer? Qual é a sua visualização? Quem é você? O que você busca? Então, você está em sintonia com você mesmo? Se você tá, perfeito. Coloca mais bagagem e vai, ajuda o próximo. Se não, pega o navio, refaz a rota e busca. Você vai ver que você vai estar muito mais próximo do que é a sua essência do eu consigo. Eu preciso fechar com essa fala da Valéria, da dupla de escuta, muito linda. Ela falando assim, é incrível como eu consigo acolher o meu filho quando ele chora depois que eu passei pela mentoria. Hoje eu até gosto quando ele chora, pois eu consigo sentir que ele está colocando para fora e não guardando as feridas. Gente, é esse o lugar. É isso. Eu tô convidando vocês. Eu me arrepiei, porque essa é uma coisa que eu percebi de transformação na minha trajetória, dessa insistência de me trabalhar para poder aprender a preservar a minha filha, a preservar ao máximo a essência da minha filha, é quando você permite que a criança realmente seja autêntica e traga aquilo que ela está trazendo, confiando que se ela está chorando é porque ela precisa, e se ela tem espaço para chorar comigo, e eu crio esse ambiente seguro para que ela possa se expressar com liberdade, no lugar de ficar impedindo que ela traga a vulnerabilidade e apressando para ela estar bem, mas falando, chora, meu amor. E falando, graças a Deus ela está chorando, porque se ela está chorando é porque tinha coisa acumulada e ela precisa soltar.
E se ela precisa soltar, é melhor que seja comigo, porque comigo ela vai estar se sentindo à vontade. Eu sou o porto seguro dela. Então isso é maravilhoso. Que bom que ela tem a mim. Porque eu precisei chorar escondida no quarto ou fingir que estava tudo bem e me anestesiar de mim para não chegar a entrar em contato com a minha vulnerabilidade para não incomodar ninguém. Entendeu? Então, que maravilhoso que ela possa ter esse espaço. Entendeu? E aí você não olha para o choro com esse desespero de algo que você precisa arrancar da criança ou resgatar a criança. Você olha como algo benéfico. Maravilhoso. Obrigada, Valéria, por essa fala. E aí a Gabriela falou, tenho muito medo de não criar conexão com a minha filha, pois eu identifico muitas repetições do que eu passei quando criança e me deixa muito assustada. Flor, te juro, lá dentro da mentoria você vai conseguir entender como que você faz para gerar essa conexão. Não vou falar de novo. E aí o Thiago falando que não tem filhos, mas aprende muito. Ai, obrigada, Thiago. Porque você provavelmente olha para a tua versão criança, né? Por isso. A Távora também está falando que é incrível, maravilhoso. E a Elizabeth falando também, amo sentir o amor que me une aos meus filhos e como é bom perceber que eles têm a mim uma referência positiva, um porto seguro, maravilhoso mesmo. E a Tara, minha filha detesta quando eu chamo para pentear o cabelo, então todos os dias eu fico chateada quando chega nesse momento, porque ela nunca vai de boa. Começa a colher, Flor. Ai, você não gosta, né, meu amor? Tenta, tipo, ir pelo outro lado. Ao invés de tentar convencer ela a gostar, valida isso. Pensa quanto deve ser incômodo para ela. O que será que ela está querendo comunicar? E, de repente, deve ser um saco mesmo. Sabe? E oferece, Tabata, para ela pentear o seu cabelo, para ver se de repente a forma com que você penteia, o que ela projeta, né? Às vezes ela vê como que a mãe penteando o cabelo da mãe, ela fala, minha mãe penteia muito forte, ou pelo contrário, ela fala, eu não quero. E se não quer, desce e vai para a escola sai desse padrão do controlar, né? Sai porque tem que fazer bonitinho. O meu filho vai com os cabelos assim, gente, que tá na cara que ele acordou, nem penteou o cabelo. Eu falo, vai. Eu não gostaria que ele fosse assim, mas é ele indo. Então, aí quando ele penteia o cabelo, eu falo, tem alguma coisa. Ele não, hoje vai ter um jogo e eles vão tirar foto. Então, isso. E aí tem outras coisas para observar, né? Porque às vezes, assim, a minha ferida da rejeição, eu me sinto rejeitada quando ela não aceita a forma como... E por quê? Entendeu? E de repente visitar como que era para você na infância. O que será que tem por trás dessa sua dificuldade de aceitar esse bloqueio da tua filha, entendeu? Porque às vezes não é simplesmente ela não querer pentear o cabelo, é você se sentir rejeitada, porque a forma como você está penteando desagrada a ela. E aí isso dói numa ferida tua, que olha, será que eu tenho que olhar para isso? Entendeu? Então, assim, em outro patamar. Eu sempre digo que é muito elaborado, né? Mas é muito lindo quando a gente começa a ler dessa forma, porque a gente vai tirando um pouco do peso de querer o resultado da criança penteada e achando legal. O jeito como a minha mãe penteia, entendeu? Tipo, sei lá, qual que é o teu objetivo, entendeu? Ter a criança penteadinha, bonitinha, também para ninguém ficar olhando para você e falando que essa daí não sabe educar a filha, olha só, sai toda maltrapilha, sai toda mal ajeitada, né? Às vezes a gente entra nos lugares que são umas coisas que estão aí muito prendendo a gente e impedindo a gente de viver o momento, porque tem alguma coisa na comunicação que ela está dizendo para você que talvez você não consiga ler porque tem outras coisas na tua cabeça. A falsa consciente, a aula que eu dei lá, a aula 3, não sei se você viu, falava muito disso, tá? Mas enfim, eu vou finalizar aqui porque eu também tenho que liberar você. Deixa eu saber que a Ingrid está falando, que ela está sempre presente. Eu faço isso, ele às vezes não deixa eu pentear, eu deixo descabelado mesmo. E quando ele deixa, eu amo, eu deixo penteadinho, mas se não quer, tudo bem. Né? A gente vai ficando mais flexível, não precisa ficar com tudo controlado, né? Meus amores, é isso, ó. Alguém falou, vocês são maravilhosos, obrigada por tanto. Tenho um bebê de 2 anos, estou encontrando nessas lives no seu conteúdo. Norte para alguém melhor. E tem sentido diferença já nessa relação, com certeza. Eu recebo esses depoimentos o tempo todo. Olha, quem tiver interesse em entrar na mentoria, lembrando que hoje e amanhã são os últimos dias para vocês se inscreverem com R$800 de desconto, tá? Então, entrem nesse perfil aí, cantomaternada.com/mentoria, ou no link que tá lá na minha biografia, para vocês entrarem. Talvez seja mais fácil de ir lá, não sei, para não ter que digitar. E lembrando também que vocês têm, que 85% das vagas estão preenchidas, mas eu acho que teve 2 inscrições enquanto eu estava aqui, então pode ser que seja já 90% das vagas preenchidas praticamente. Então vocês têm que correr, porque realmente são 2 grupos de 30 mães, eu não vou poder abrir mais do que isso. E
Quem perdeu a quarta aula dos surtos maternos, quiser ainda recuperar, vai ficar liberado até sexta-feira só, ou até o encerramento das inscrições. Então, fica ligado também. Para isso, você tem que entrar num perfil chamado cantomaternário.com/VIP, porque aí vocês entram no grupo especial da série e na descrição do grupo você tem o link dos materiais, que é onde tem a reprise. Essa aula eu dei na segunda-feira sobre como maternar minha criança interior. Eu falo bastante coisa do que eu falei aqui de uma forma mais elaborada, porque a gente está aqui mais centrada na experiência da Carol, que fez 2 vezes a mentoria. E também lembrando que quem se inscreve nesse grupo da mentoria vai ganhar um bônus extra. Eu já tenho 11 bônus nessa mentoria, né? Então, tipo, quem tiver interesse de entrar na mentoria vai poder... peraí, vou falar bem rapidinho, tá, Carol, para não pegar seu tempo. Eu tô tranquila. Tá. Tem um link também no Stories, tá? Para quem quiser entrar no grupo especial. Então, vai ter um bônus extra com a Bruna, que é sobre o uso de telas, viu, Sara? Porque a Bruna, ela fez a mentoria também, né, num desses últimos 2 grupos, e ela tem um filhote que está com 7 anos agora, e ele, até os 5 anos de idade, ela é mãe solo, né? Ela ficou muito usando as telas para poder distrair o menino enquanto ela estava com ele em casa, né? Aquela coisa bem comum da realidade materna, de eu preciso dar conta das coisas, preciso trabalhar, sou empreendedora, enfim, e meu filho tá aqui, o que eu vou fazer? Deixa na televisão, fica quietinho, beleza. Só que, cara, a criança vai ficando mais agressiva, mais agitada, fica viciada na tela, deixa de brincar, enfim, tem muitas consequências, né? E aí, quando ela se deu conta disso, que ela, com 5 anos, ela foi estudar atuação consciente, ela fez até a formação comigo também lá na Escola da Educação Positiva, foi minha colega lá, ela falou, caramba, isso não é bom, né? E aí ela começou a estudar sobre o efeito das telas, e falando com ela contou que ela fez um processo de desintoxicação do filho dela, então hoje ele já não pede mais as telas como ele pedia antes, né? Bem mais fácil. E aí a gente pensou em, de repente, oferecer, né? Tipo, de transformar isso numa aula. Então ela fez uma aula para vocês, para poder falar disso, explicar como que foi esse processo de desintoxicação. Então vai ser uma aula extra de bônus para quem se inscrever nessas turmas, que é telas e filhos, como encontrar um equilíbrio nessa relação. Que também vai ter a ver com você pensar na forma como você se relaciona com as redes sociais, com os eletrônicos e tudo mais, tá? Para além disso, quem entra na mentoria também tem direito a outras 11 aulas que eu tive, encontros que eu tive com especialistas que eu chamei, para abordar diversos temas. Porque antigamente, quando a mentoria começou, eu fazia encontros mensais com essas mulheres maravilhosas que eu chamava. Então tem, por exemplo, com a Tariana Rocha, que trabalha com narcisismo, tem uma aula que fala sobre, tem narcisista na família, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí com a Carol Nalon tem uma sobre comunicação não violenta na educação dos filhos. Com a Ana Cecília Prado Souza, que é psicóloga infantil, como ajudar as crianças a desenvolver inteligência emocional. Com a Malu Paes Leme, a sexualidade da mulher após a chegada dos filhos. Com a Flávia Penido, tem autoestima da criança. Com a Roberta Arendi, ressignificando o puerpério. Com a Luz Estradiotti, crenças por trás das questões financeiras. Chetana, ela vem falar sobre relação do casal após a chegada dos filhos. A Viviane Marques, que é psicóloga também, trabalha com casais que estão em separação e tal. Separação com filhos, desafios, né? Com a Isa Andrade, que fez a primeira live de esquenta da série sobre violências invisíveis, a gente fez uma live, um encontro sobre o que aprendemos com os nossos filhos, né? E a Paula Costa fez uma sobre maternidade no currículo, falando sobre a experiência dela do burnout e tudo mais. Várias delas já foram convidadas também na Tenda Materna, que é o podcast que eu tenho com a Clarissa. Quem não segue a Tenda Materna, por favor, siga a Tenda Materna no Spotify. É muito gostoso de escutar, tá? Mas assim, tem todos esses bônus. E vai ter nessa turma, exclusivo para essa turma, essa aula da Bruna que vai ser extra, tá? Enfim, são esses os recados. A chance está aí para vocês, está apresentada. Obrigadíssima, Carol. Você quer dar algum recado para onde as pessoas podem te seguir? Pode. Sim, meu Instagram é Carol Veludo Coach. Se tiver alguma mãe que tem dúvida da mentoria, quiser me acessar no privado para tirar dúvidas, saber mais, eu estou à disposição. E desejo que cada um de vocês aí viva consciente, façam suas escolhas para viver em sintonia com vocês mesmas. Tá bom, querida. Obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo para você, Má. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.